Boa noite. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live. A palavra do Senhor fala ontem, um ou mais estão em meu nome, eu me faço presente, né? 2 ou mais estão em meu nome, eu me faço presente. E cremos que o Senhor está aqui conosco. Iniciamos o nosso projeto de live em março e Deus vem tocando o nosso coração e a gente permanece firme e forte nesse propósito, que é falar do amor de Deus, que é falar do que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, e a gente ser testemunho vivo, né? Testemunhar, nada melhor do que a gente dar exemplos nossos, né? Não sei se vocês são assim, mas eu gosto muito de prestar atenção na transformação, na vivência do outro. E aí o Senhor colocou nos nossos corações e a gente vem dividindo com vocês. Então sejam muito bem-vindos, né, com esse propósito lindo, que nos encontramos uma vez na semana para falar desse amor de Deus. A gente lê nosso devocional todos os dias, lê a palavra de Deus, mas a gente costuma começar a live com direção. Então a gente lê o devocional com vocês no dia, depois a gente vem para a palavra e a gente conversa um pouco. E assim vai ser feito, né, amor? Essa noite a gente vai ler mais um devocional com vocês, vai falar sobre o devocional e a gente conversa um pouco aqui. Então que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, que Deus fale tremendamente essa noite, que nós dois sejamos instrumentos do Senhor e nós convidamos você a estar junto conosco nessa jornada linda para dividir e falar do amor de Deus. Tó e Dora também se fazem presente, como vocês sabem. Então eu vou falar para eles o amor de Deus também, para eles que estão brigando agora. Ei, o amor de Deus, hein? Vamos lá? Mantenha a calma. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Diariamente enfrentamos diversas situações desafiadoras que podem perturbar nossa paz, originando-se não apenas das circunstâncias, mas muitas vezes das interações com outras pessoas. Doidora, viu? A ira frequentemente desencadeada por atitudes alheias pode facilmente roubar nossa tranquilidade, como, por exemplo, em situações cotidianas, no trânsito ou quando algo sai como planejado. Ao permitir que a ira domine nossas ações, adotamos comportamentos agressivos e impensados, e assim não apenas dificultamos nossa convivência social, mas também nos afastamos da essência do amor ao próximo. A orientação que Deus nos dá é de não sermos controlados pela ira. Ai, gente. O outro tá saindo aqui, ó. Tirarem a bolinha deles que estão brigando com você. Então eu vou ter que retomar. Desculpa, gente. Não, vou retomar aqui. Que aí perde, né, o sentido. Eu prefiro voltar ali. Isso acontece, não ao vivo, acontece. Então voltamos aqui e que nos concentremos aqui, amém? Então, vou pedir para você ler. Leia, eu gosto de anotar. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Mantenha a calma. Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Diariamente enfrentamos diversas situações desafiadoras que podem perturbar nossa paz, originando-se não apenas das circunstâncias, mas muitas vezes das interações com outras pessoas.
A ira, frequentemente desencadeada por atitudes alheias, pode facilmente roubar nossa tranquilidade, como, por exemplo, em situações cotidianas, no trânsito ou quando algo não sai como planejado. Ao permitir que a ira domine nossas ações, adotamos comportamentos agressivos, impensados, e assim não apenas dificultamos nossa convivência social, mas também nos afastamos da essência do amor ao próximo. A orientação que Deus nos dá é de não sermos controlados pela ira, pois ela justamente nos leva ao pecado. Cristo nos ensina a escolher o caminho da comunhão, da harmonia e da reconciliação. Devemos ser agentes da paz, compartilhando amor e bondade, pois dessa forma seremos guiados pelos ensinamentos de Jesus, demonstrando perdão e humildade por onde passarmos, influenciando positivamente os ambientes. Para alguns, vencer a ira pode ser mais difícil do que para outros, em virtude da personalidade ou criação. Mas convido você a reconhecer e buscar melhorar, agindo de maneira diferente. Não permita que atitudes impensadas impeçam a concretização das promessas de Deus em sua vida. Situações contrárias que o levarão ao limite surgirão, mas como você se comporta diante delas é o que muda tudo. Surpreenda e influencie todos ao seu redor, com atitudes e palavras de amor e reconciliação, refletindo diariamente o amor de Jesus. E a palavra-chave, ela é a frase, né? Chave, ela fala assim: toda verdade dita sem amor perde a razão. A gente está posto à frente de uma situação cotidiana nas nossas vidas, né? Que é a calma, manter a calma. Como é difícil isso, né? Manter a calma. Principalmente quando você é confrontado por algo que venha afrontar você diretamente, né? Como, por exemplo, você no trânsito, está dirigindo, de repente você leva uma fechada de algum carro e naquele momento a ira, ela resplandece em você, né? E normalmente a pessoa xinga, né? Fala, né? Fica chateado, outros têm vontade de pegar o carro, acelerar mais para poder também trancar o outro lá na frente, né? Para descontar aquilo que aconteceu com ele. Então, quando a gente está numa fila de banco e aquela fila está demorada e a gente vê que a pessoa lá no caixa não está nem aí para você, né, para a fila, está trabalhando, parece que como vai ganhar o dinheiro, saláriozinho todo mês, não tem pressa nenhuma em fazer o que tem que fazer, né? Então, são várias coisas que nos levam a trabalhar essa situação nossa, que é a calma, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Assim como um cristão que tem um desejo de influenciar pessoas, né, ao nosso redor, a atitude que possamos tomar, ela pode vir como demonstração de amor de Deus, ou pode parecer como demonstração do nosso distanciamento em torno da palavra do Senhor, né? Quando a gente está mais próximo de Deus e procura estar mais participativo daquilo que Deus tem colocado, né, para o nosso coração, de controlarmos a nossa carne, né, e vivermos pelo Espírito, né, buscarmos mais o Espírito do que a carne. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude, às vezes, até palavras que são faladas, né, até como fala aqui a frase, toda verdade, mesmo sendo uma verdade, dita sem amor, perde a razão. Mesmo você, quando vai recriminar uma situação dessa, até a forma como você vai falar, ela vai influenciar para o bem ou para o mal, né? Se você reclama uma situação dessa, que você recebeu um carro, foi lá e te fechou, e o cara vai parar no sinal, e você vai encostar do lado para falar com ele. Até a verdade que você possa falar para ele, né, que ele está errado, que ele acabou lhe prejudicando, ele podia causar um acidente, dependendo da forma que você fale, ela pode se tornar, você pode perder a razão.
né? Porque se você fala com rispidez, com ignorância, xingando a pessoa, ali você já perdeu a razão. Mesmo sendo uma verdade, mesmo você estando do lado certo, né? Pois você está reclamando de algo que a pessoa fez contra você, mas até a forma de falar pode ocasionar nisso. Então Deus ele nos ensina, a palavra hoje nos ensina, de termos esse entendimento. A resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, a ação que terá uma reação, essa reação ela pode ser boa, né? Ela pode ser uma reação calma, que traga benefícios e que desarme um inimigo, né? Ela ou pode ser uma reação ríspida que desperta a ira e assim traz problemas, né? Dificuldades, brigas, discussões, né? Separações, porque naquele momento você não respirou fundo, né? Contou de 1 até 10, pensou antes de falar e não falar o que está pensando. Na verdade, você primeiro tem que pensar no que você vai falar. Porque quando a gente pensa, a gente começa a filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? E aí você começa a filtrar isso e não falar tudo que você pensa. Mas quando você fala aquilo que está pensando na hora, você já não tem essa possibilidade do filtro. E acaba você soltando palavras que no futuro, na frente, até poucos minutos depois, você sente vergonha do que falou. E até pede perdão por aquilo que tenha falado, né? Então é que a gente tem esse entendimento de, naquele momento difícil, respirar fundo e procurar manter a calma. Né? Existem desafios diários e situações que nos levam a praticar essa ira. Né? Eu, quando estou aqui com vocês em live, eu gosto de citar exemplos. Eu acho que todos nós temos algo que vai ali que vai e mexe ali lá no fundo e que a gente, no impulso, como tem que se posicionar. Eu vou citar questões de mãe e filho, pai e filho. Quem já se deparou com alguma situação de alguém ferir o seu filho e você ser muito reativo, né? Tanto que falam assim, mãe leoas, né? E a gente se coloca na posição de defesa, porque a gente não quer que ninguém faça mal para nossos filhos, né? E minha lição hoje de falar como cristã é que algumas pessoas, por ira, né, por momentos e situações, se colocam em situações de risco. Quando a gente chega para ameaçar, né, falar a alguém, você isso, você vai me pagar assim, você faz assim, com o filho de alguém, a gente se coloca em risco. Né? Quando uma pessoa não está em Cristo, não é cristã, né, a gente parte para a defesa. É normal, né? É a carne, né? A carne, né? E a gente precisa hoje, gente, vigiar, ter muito cuidado. Quando ele falou aqui, mantenha a calma. Situações que a gente se depara do nosso dia a dia. Foi falado hoje no culto, né? Para dentro do nosso lar, né? Para uma conversa. Né? O nosso lar é o nosso maior ministério. Então eu tenho aprendido que com o passar do tempo, a gente começar a ser mais seletivo. Eu até costumo conversar com meu marido e eu falo assim, nossa casa é o nosso refúgio. Então, se nada por aí, nada no dia do trabalho está bem, eu preciso chegar na minha casa, fechar minhas portas, entrar em oração e ali eu sinto um conforto. Então eu preciso cuidar dessa minha base, desse meu lar, né? Vigiando quem eu coloco dentro da minha casa. Nem todo mundo está apto a frequentar a sua casa. Isso às vezes é tão duro, né, Ju? Falar assim, nossa, nem todo mundo, mas a gente precisa vigiar. Mas isso é verdade. Esse filtro, né, de relacionamento é o que você tem que levar para a sua vida em todo o tempo, né?
nem todo mundo merece a sua amizade, nem todo mundo merece conviver, né, nos seus ambientes familiares, né, pessoais. Saber das suas fraquezas, saber das suas dores. Até pessoas que próximas, pessoas da família, né? Quantas vezes você se depara com situações de, poxa, né, a gente como cristão, a gente passa por situações, por lutas, batalhas dentro da nossa própria família e que a gente, não é que a gente é bobo, a gente vê algumas situações e diz assim, não, vamos passar porque a gente é cristão e a gente não quer agir como carne, né? E a partir do momento que você se posiciona, as pessoas desagradam. Não tô mais agradando, né? Mas você começa, como você está seguindo o caminho da palavra do Senhor, você começa a querer agradar o Senhor, não é isso? Primeiro é isso, né? Primeiro você agrada o Senhor e depois você vai, assim, o foco é Cristo e aquilo que Ele tem de vontade. Depois de Cristo, a nossa família, né? Isso. No meu caso, minha esposa, meus filhos, no caso de Guila, marido, as filhas, né? O netinho agora, né? Então, o nosso foco é esse. E às vezes você, para continuar na caminhada, precisa se posicionar. E às vezes desagradar algumas pessoas, né? Mas o principal é que você se mantenha firme no propósito que você tem com Deus. Porque é a Ele que eu não posso desagradar. Né? Acho que até brinca nas células assim. Alguns exemplos que deram lá na célula, dizer assim, se o bispo estivesse na sua casa, né, você agiria de tal maneira, você agiria diferente. E a gente precisa ser esse tipo de pessoa, ser esse cristão, mesmo sem o bispo estar na nossa casa. A gente precisa seguir um caminho reto, um caminho diferente, né? Até porque assim, o bispo não está, mas Jesus Cristo está, né? Deus está presente tudo, em todo né? o tempo. Então a gente tem que ter esse entendimento de que você é luz onde você estiver. E por isso que quando a palavra fala de você pedir de você posicionamento de uma pessoa que pensa antes de falar, né? É exatamente isso, porque você é visto, e principalmente depois que você declara a sua fé, né? E segue um caminho, uma caminhada cristã, né? Com base bíblica, tudo que você faz é visto de uma maneira diferente. Então todo mundo, aqueles que são os acusadores, são os primeiros a dizer, mas não é crente? É assim mesmo. Não é evangélico? E tá, não é tão santo. Olha para isso que está fazendo. Então a gente tem que estar, tem que se observar de uma maneira até maior do que outras pessoas, né? Porque exigem da gente uma postura diferente, né? E a gente, como cristão, que não quer envergonhar o evangelho, não quer envergonhar, a gente tem que procurar isso. Não significa que eu acho que falhas não tem, porque tem hora que você que é tão, o negócio é tão sério que você perde o controle mesmo. É carne, né? Ela acontece. Eu sempre dou esse exemplo de um pastor que ele estava pregando um prego na casa dele e o filho dele do lado, pai, ele, peraí, pai, chamando a atenção, peraí, meu filho, pai, erra o prego e mete o martelo no dedo. Na hora, ele com o martelo na mão, a vontade dele era de jogar aquele martelo no menino. Porque aquele leão que está dentro da gente, aquela ira que está dentro de nós, como carne, que aparece, né, a reação imediata. Mas aí, como cristão, ele sentiu a dor, engoliu aquela dor, respirou, contou até 200, que é um negócio desse, você tem que respirar, e depois foi lá e reclamou com o filho, mas não fez nada demais, não jogou aquele martelo. Mas é isso que eu estou dizendo, assim, a carne ela vai falar. E esse controle que a gente tem que ter, esse é o que é o difícil. É você conseguir se controlar para que você não tome uma ação, uma atitude
que depois vai trazer um problema maior, um arrependimento, né? Uma tristeza para quando é familiar, na família. A gente tem que se pensar, né? Respirar, contar de 1 até 10. Trabalhar isso. Se for o caso, conta de 1 até 20, 30, 40, né, 50 e assim vai. Mas que a gente precisa também ser fiel, né, aos princípios, ao que nós buscamos. Né? Quantas vezes, porque a gente, né, como cristão, peca, também erra, mas o Espírito Santo ele incomoda. Né? Você começa ali a ficar ali, ó, poxa, essa atitude que eu tive não foi legal. Eu deveria ter falado dessa forma, eu deveria ter agido de tal maneira. Mas às vezes a gente é muito cutucado, é luta, né? A nossa luta diária, né? Contra as batalhas espirituais, que são tantas. E até a pastora hoje a estava falando que ela estava em uma conversa na casa dela, de repente ela teve uma situação espiritual, ela olhou ali e a gente precisa repreender na hora, porque os nossos lares, a nossa casa, a nossa família é muito atacada. É atacada assim mesmo, por isso aqui, pela ira, pela falta de paciência, a gente é muito reativo, né? Então a gente precisa respirar, orar, entregar na mão do Senhor. Quantas vezes eu já orei, Senhor, vem para perto de mim, porque eu não dou conta. E o Senhor, Ele vai dando a direção. Na hora, gente, na hora, você pede de todo coração, com fé, Senhor, vem para perto de mim. E você sente aquela paz na hora, sabe? E Ele vai dando a direção. Você passa pelaquela situação. E quantas vezes eu já pensei assim, meu Deus, como é que eu consegui? Né? Que tola. Quantas vezes eu falei, Senhor, vem para perto de mim, e Ele estava comigo. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento e na hora sentir a situação, se a gente não dá conta, clama por Jesus, clama pelo Senhor, pede direção e Ele dá. Né? E eu queria ler para vocês. Hoje foi falado, tem tudo a ver aqui, o texto de Josué, né? 24:15. Fala aqui. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estarão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quando ele fala aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele fala exatamente dessa conduta cristã, essa questão da calma, do respirar, da ira. Todos os dias a gente luta contra esse leão, contra essa ira dentro da gente, tem situações, quando eu falei aqui agora, principalmente com o filho. Ai, mãe, aconteceu isso, isso, isso. A vontade de largar tudo e, sabe, tomar uma direção assim, não, com meus filhos você não mexe. Né? Quantas vezes você passou por isso? Né? Nossa, na adolescência, meu Deus, eu era a mãe que mais ia na escola. Que mexeu com minhas filhas, mexeu comigo. Eu já tomei alguns posicionamentos errados, que hoje teria agido diferente. Não deixar de defender, porque o pai, ele está aí para proteger o seu filho, para proteger a sua cria. Mas quando a gente está no Senhor, quando a gente está aos pés do Senhor, nossos atos, nossas atitudes, nossos posicionamentos é diferente, sem a ira, sem perder a cabeça, com direção. A gente não perde tanto nosso direito também, porque a gente perde, né, com essa ira. Não significa que você vai ser besta, né? Porque tem gente que vai ser besta, não falar feito um cordeirinho, não. Você tem que ser firme
as suas palavras, mas há uma diferença entre ser agressivo e ser firme, né? Você fala com firmeza, com convicção, você coloca a pessoa num lugar onde ela está de erro e de levá-la a consequências dos atos que ela fez. Se você, alguém mexe com você, se você fala, ó, aconteceu isso, você fez errado, né? Eu estou aqui para te falar que foi. Se você não se posicionar e tiver que ir para campo jurídico, ter que levar para, vai ter que ser feito dessa forma. Então, você tem, se acontece que você está dirigindo, a pessoa vai lá, encostou no teu carro, bateu. Você vai lá, vai falar com a pessoa. Você tem que falar firme, né? Pode, você encostou no meu carro, me criou um prejuízo e a gente precisa resolver. Se essa pessoa diz que não vai resolver, você não vai ser besta e dizer, ah, beleza, vai embora e pronto, deixa que eu vou ficar com o meu prejuízo. Não. A Bíblia não manda a gente ser besta. Não, até a palavra fala, faz a tua parte que eu te ajudarei. Mas você tem que ser firme, você falar, chegar para a pessoa, ó, beleza, então eu vou procurar meus direitos, né? Como cidadão, e as consequências a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas não precisa ser irado, não precisa gritar, xingar, né? Bater boca, ferir, né? Criar uma briga, ir para os fatos, né? De fato, na verdade. Então, é isso como Ila está falando, você tem que demonstrar esse amor, essa defesa, né? Principalmente pelos nossos filhos, para aqueles que nós amamos, com firmeza, mas com um espírito de mansidão, né? E querer que se resolva a situação sem que haja ira, sem que haja uma briga, sem que haja uma coisa, uma consequência pior. Né? Até mesmo com o nosso cônjuge, né? Hoje também foi falado na igreja, na pregação de hoje. Quantas vezes a gente briga por bobagem, né? E dorme sem falar. Graças a Deus aqui em casa não acontece isso. Desde que a gente casou, na verdade isso veio dele, eu acho muito bonito, assim, a gente não dorme brigado, não dorme sem falar, sem dar um beijo. A gente resolve aquele ponto ali naquele dia. Isso é muito importante para o casal. A gente faz mentoreio, a gente tem a nossa célula, a gente fala muito sobre isso. Quanto isso é importante e maduro para o casal, né? O quanto isso vem edificando a nossa casa e vem nos amadurecendo, né? E a gente consegue passar isso para outros casais. Eu fico muito feliz em nossas experiências, porque nada melhor do que você ser, né, o seu exemplo. É fácil falar, mas a conduta, o caminhar, né, a postura, o seu diferencial, a sua mudança, esse é o seu testemunho. Eu penso dessa forma. Não sei se você concorda, Ju. Também concordo. Acho que esse tipo de postura é que faz toda a diferença, né, e que vai te ajudar a ser a imagem que Deus quer que você passe, né? Eu falo para sermos a imagem de sua semelhança, né? Então, ser imagem é isso, é para fazer, como o Ila mesmo falou no começo, se eu vou tomar uma atitude, você perguntar, será que essa atitude era a atitude que Deus iria tomar, né? Jesus ficaria feliz com essa atitude que eu tomasse. Então, e isso é muito rápido, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Então, o principal é você parar, não responder na hora, né? Segurar um pouquinho, respirar, pensar, filtrar as palavras, e aí sim você começa a falar e tomar as atitudes corretas. Mas isso é fundamental para a gente. E que a gente tenha isso, né? Que a gente tenha esse entendimento de que a calma, ela não vai te fazer um homem ou uma mulher fraco. Mas ao contrário, ela vai te fortalecer como pessoa, né? Como um cristão, e vai apaziguar os momentos difíceis, que é isso que Deus quer de nós. Que fala, né? E que enfatiza bem. Toda palavra dita sem amor perde a razão. Então, quantas vezes você está com toda a razão, mas vai com aquela rispidez e aí perde todo o contexto, né? Muitas vezes a gente precisa calar, respirar, orar, e aí sim a gente senta para uma conversa.
A gente vem aprendendo diariamente e colocando em prática. Que o importante é a gente aprender e colocar em prática. Porque todas as vezes que a gente exercita, né, tá ali, ó, constantemente a gente aprende, né? E acho que foi muito rica hoje essa leitura, esse devocional. É algo muito, eu acho que é de grande importância a palavra de hoje, para aqueles que vão estar assistindo aí, a gente, porque isso é um trabalhar, isso é um exercitar, né? A gente tem que exercitar esse tipo um exercício diário, né, de atitude. Principalmente tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, então são mais explosivas. E ela quer participar. E exercitar. Né? Que vai participar. E exercitar isso, principalmente para uma pessoa que é mais explosiva, é mais difícil, né? A personalidade da pessoa já é uma personalidade mais explosiva, mas o importante é e todos nós, que a gente possa trabalhar isso. Sempre antes de qualquer atitude, né? Parar, pensar, respirar, porque muitas vezes a gente, por falar na hora daquele que chega na nossa cabeça, a gente magoa quem a gente não quer magoar, né? A gente entristece pessoas. Quantas vezes a gente se arrependeu? Puxa, eu não deveria ter dado essa resposta nesse calor aí dessa emoção. Eu não queria falar isso, né? E na verdade não queria mesmo, mas um momento ali, a raiva, você quer devolver na mesma moeda do outro, né? Principalmente a gente cristão que se depara com pessoas que não são cristãs, que estão no mundo, que estão vivendo aquela amargura, né? Que estão vivendo dores. E as pessoas realmente amargas, ela vem para cima de você e desconta com aquela avalanche. E você, né, sem ter culpa, né? Você, por amor àquela pessoa, fez vista grossa em situações para melhor passar. Dizer, não, mas essa pessoa tem esse lado bom. Mas a pessoa tá ali, tá ali, tá ali. E você precisa, né, não desistir, mas recuar, afastar e orar, né, amor? E orar. Tem guerras aí, né, que você pede, Senhor, manda o teu exército. Quando o Senhor fala, né, nós devemos ser agentes da paz, né? E não da guerra. A gente não tem que levar a guerra, mas levar a paz. E isso vem de nós. E é do papel do cristão. Né? Então, se você escolher esse caminho, bem-vindo. Você vai ter que se adequar a ele. E é assim que a gente tem que fazer. É difícil para algumas pessoas, para outros é mais fácil, mas independente. A gente tem que seguir esse tipo de caminho. A gente tem que ser agente da paz. A gente tem que ser luz, né? A gente tem que ser sal. Né? A gente tem que ser a diferença. E ser diferença exige de nós atitudes diferentes. Né? Então, que a gente possa ter esse entendimento. Que essa palavra de hoje, né, não possa ter, de alguma forma, ajudado a todos nós, né? E que a gente possa exercitar isso, esse tipo de atitude. A paciência, a calma, né? Principalmente nos momentos difíceis. São tantos, né? Que a gente possa fazer isso e colher. E eu tenho certeza disso, que esse tipo de atitude nos faz colher frutos, né? Sim. Frutos abençoados. Ser sábio, né? Sábio. Pedir ao Senhor, a minha oração hoje é, Senhor, dai-me sabedoria, né? A gente precisa. São muitas lutas, muitas batalhas, num mundo tão sem amor, né? A gente está enfrentando aí um mundo tão vazio, tão sem amor. E a gente, onde as pessoas só olham para si mesmo, né? Sou meu, tô bem, sou eu, e o outro, né? O egoísta, né? A gente tem pessoas que querem, é como você falou assim, elas olham muito para elas, né? Então, não, me afetou, me agrediu, né? Me trouxe prejuízo. E você não entender, às vezes, o lado do outro, como é que o outro tá. Porque ele Tá, fez isso. poxa, o outro esteve comigo, caminhou comigo todo o tempo, né? E agora precisa seguir.
Quantos, né, quando você entra para os caminhos do Senhor, que a mudança ela acontece, são outro ambiente, outras pessoas, você começa a estudar, então você começa a ter atividades, coisas antigas que você sentia prazer, você não sente mais. Acontece em você uma mudança, né? E quem está no mundo, porque, fulano, quando precisou, estava ali, na depressa, só queria andar comigo. E não pensa assim, acho que a gente precisa olhar para o outro com mais amor. E pensar assim, poxa, que bom que essa pessoa, ela está preenchendo esse vazio. Que bom que essa pessoa se encontrou. Essa pessoa estava perdida, né? Ela precisava de algo para alimentar essa alma, para estar bem. E, nossa, como eu vejo mudança. Como eu vejo uma pessoa serena, né? Como eu vejo que Deus realmente está transformando aquela vida. Então, se alegre, meu irmão. Se alegre pela vitória do seu irmão. Né? Deseje o bem. Né? Seja amor. Né? Deus quer isso de você. Né? Deus, ele sonda os corações, ele conhece o seu coração. Seja o bem, seja aquela pessoa que profetiza na vida do outro, bênção. Mas não, olha, fulano vai quebrar a cara. Você acha que Deus se alegra disso? Torce pela derrota do outro, né? Torce pelo problema. Não seja essa pessoa que atrai Torce contra. esse tipo de coisa para sua vida. Seja uma pessoa abençoadora. Eu acho que aquilo que você deseja ao próximo, que Deus ele vê tudo, né? Ele sabe todos, sonda a mente, né? Sonda os nossos pensamentos. Atitude. Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor fala, ainda a palavra não chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Então, Antes de eu respirar, tu já me conhece. Então, é quando você solta um tipo de pensamento, né? Que busca que o outro tenha problemas, né? Que torça contra o outro. Lembre disso que Deus está observando tudo. Se você deseja isso para aquela pessoa, talvez quem esteja recebendo isso é você, né? Porque a gente tem que, a nossa boca, ela tem que ser usada para bem-aventuranças, né? Palavras de vitória, palavras de bênção, né? Que a nossa boca seja bênção, seja boca de Deus na terra e que fale de bênçãos, tragam bênçãos para as pessoas, né? Você deseja o bem. Eu falo assim, quando eu desejo o bem, eu sei que Deus está vendo e Ele vai me dar o bem também. Então, o Senhor Ele vai me abençoar porque eu estou abençoando outras pessoas, né? Então, que a gente pense nisso deles, assim, se eu desejo mal para o próximo, talvez esse mal que eu estou desejando para o próximo venha, se suja para mim. Quando eu desejo bens, coisas boas, Deus ele vê lá do alto, ele está acompanhando tudo. E ele diz, eu vou te abençoar também, porque você está sendo boca de Deus na terra, né? Você tá levando bênçãos, você está falando de bênçãos. A gente tem que ter esse pensamento. Buscar Deus de todas as maneiras, em todas as faces. E que a nossa face seja a face de Jesus, que fala de bênçãos, que vive com paciência, né, que transborda calma e que é, é, é agente da paz. Possamos ser assim, agente da paz nessa terra, que será bênção para todo mundo. Então, que o Senhor abençoe, né, cada um essa noite. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto em cada um essa noite. Que o Senhor visite cada casa, Jesus, cada lar, meu Pai, que necessita, meu Pai, de Ti, que necessita, meu Pai, dessa paz. Restitui, Senhor, cada lar que necessita da saúde agora. Pessoas que estão sofrendo, meu Pai, no hospital. Restaura famílias, meu Deus. Que caia por terra, Senhor, toda maldade, Jesus. Amém. Caia por terra toda seta maligna, Senhor. E vem, Paizinho, vem com teu exército e acampa nas nossas casas. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração
por mais uma noite em tua presença, repleta de amor e união. E o Senhor se faça presente nas nossas vidas, ó Pai. Te amamos, Paizinho. Obrigado. Amém. Amém. Todos tenham um final de noite aí maravilhoso, né? Que um início de semana repleto de bênçãos, né? Que a tua casa seja abençoada, a tua família, teus filhos, né? De geração em geração. Amém. Que você possa viver o sobrenatural de Deus, que teu cálice se transborde das bênçãos do Senhor, que possamos continuar firmes e fortes na presença de Deus, porque a caminhada ela é difícil, porque tem muitos obstáculos e se surgem à nossa frente muitas adversidades, mas que possamos nos manter firmes em Cristo. Amém, Jesus. Porque a gente sabe que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Amém. Beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.